Que a paz e a graça de Deus estejam com todos. Meus irmãos, passando aqui para fazer mais um vídeo, convidar você para uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Se puder, se inscreve no canal, curte, compartilha e dá uma força para nós aí. O assunto que eu quero abordar hoje é o seguinte. Aliás, de maneira neutra, tá bom? Eu não sou um crítico e nem sou defensor da CCB. Sou membro, mas quero abordar cada assunto a respeito de doutrinas, mas vamos deixar a Bíblia fazer a resposta, tá bom? Então, se você estiver interessado em descobrir a verdade, pega a sua Bíblia e acompanha esse vídeo. Tudo que eu falar aqui, confere aí, tá bom? O assunto é o seguinte, meus irmãos. Saudação com ósculo santo é uma doutrina bíblica? É um mandamento? Vamos descobrir? Para isso, meus irmãos, eu vou usar uma regrinha, a regra da hermenêutica, que diz que todo texto deve ser interpretado à luz do contexto. Ou seja, o primeiro contexto, contexto imediato, comparado com os textos paralelos. E por final, com a mensagem geral das escrituras. Tá bom? Então é o seguinte, vamos começar com a comparação. Se você for fazer um estudo para nós descobrir a respeito desse assunto, então, primeiro, a mensagem geral da escritura, onde você encontra? Novo Testamento. Vamos afunilar a pesquisa? No Novo Testamento, apenas nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, apenas em 2 livros. E apenas 2 vezes. Eu vou te dar o local que está e depois eu vou ler. Tudo bem? Então você vai achar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. A outra vai estar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Abre aspas. Na Bíblia, da tradução que nós lemos na igreja, João Ferreira de Almeida, está escrito assim: saudem uns aos outros com o ósculo santo da caridade. Vírgula. As igrejas de Cristo vos saudam. Alguns irmãos interpretam errado, achando que se eu sou uma igreja de Cristo, eu saudo outra igreja de Cristo. E por isso, e por esse motivo, a CCB é a única que é a igreja de Cristo, etc e tal. Tá errado. Eu vou explicar a respeito do ósculo e depois eu vou explicar o que é a igreja de Cristo, tá bom? Vamos à leitura então? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Com muita atenção. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Ponto. Todos os santos mandam saudações. Captou? Se saudem com um beijo santo. Acabou. Todos os santos mandam saudações para vocês. Na outra versão tá: as igrejas de Cristo mandam saudação. Por quê? Aquela tradução foi para o pessoal que viveu aí, aquele pessoal que veio de Portugal, tinha aquela língua meio estranha 100, 200, 300 anos atrás aí. Para eles foi uma boa tradução. Para nós já não é. Então eu fiz esse estudo conferindo em 3 versões da Bíblia. Na NAA, na NVI e na Bíblia do Rei King James. Nessas 3 versões tem o mesmo sentido. Mas nesse vídeo eu vou ler apenas na NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Vamos para a segunda parte e última, que fala do beijo santo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Eu sei que você que é cristão, que gosta da palavra de Deus, você já está com a sua Bíblia na mão, né? Então, você provavelmente já encontrou primeiro do que eu, né?
Eu estou lendo no, no celular. Vamos lá. Versículo 26. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Ponto final. Você já viu que nessa segunda passagem o apóstolo Paulo já não fez referência à igreja, nada. Porque provavelmente ele mandou esse recado sozinho, não tinha mais ninguém com ele. Então, essa está a comparação. Nas 8 cartas de Paulo, só tem 2 recomendações. No Novo Testamento, só 2, e na Bíblia inteira, só 2 também. Contexto imediato. O apóstolo Paulo está passando doutrina para a igreja? Não. Ele está no final de uma carta se despedindo. Isso não é mandamento, meus irmãos. Com todo o amor do mundo, não é mandamento. É apenas uma recomendação. Você pode cumprimentar o seu irmão com um beijo santo. Você pode cumprimentar o seu irmão com um abraço santo, com um aperto de mão santo. Para você entender o que quer dizer, o que é santo? Santo, o significado da palavra santo é separado ou puro, ou quer dizer, ou sem má intenção. Se é um beijo santo, é um beijo sem má intenção. Um beijo puro, um abraço, um aperto de mão, etc e tal. Então ficou claro que não é um mandamento? Se alguém quiser levantar a questão, apresente para mim uma prova bíblica. Porque não tem. Só existem essas duas passagens na Bíblia inteira. De quebra, vamos ver o que é o corpo de Cristo e quando você é selado com a promessa? Corre lá, pega a sua Bíblia lá. Colossenses 1:24. Você já pegou, né? Tá folhando a Bíblia aí. Colossenses 1, versículo 24. Vamos ver o que diz? Agora, me alegro nos meus sofrimentos. É o apóstolo Paulo falando. E por vocês preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Mais provas bíblicas? Vamos lá? Próprio livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. É Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Cometi um erro aqui, me perdoe. Tessalonicenses, capítulo 5. Não, me perdi. Me perdoe, irmão, eu falei errado. Efésios, meu Deus. Efésios 5, 23. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver o que diz. Paulo está discorrendo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele quem? Cristo, o próprio Salvador do corpo. Na passagem anterior, nós vimos quem é o corpo, é a igreja. E aqui nós estamos vendo que o Salvador do corpo é Cristo, que é a igreja. Vamos para o versículo 30, se eu não estou enganado. Calma aí. Tem mais uma passagem, ó. 29. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Agora olha o especial, o 30. Porque somos membro do seu corpo. Então, veja bem, nós somos membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, você quer saber como é que você faz para ser parte do corpo de Cristo? Da igreja? Qual é a igreja de Cristo? É a CCB? É a Assembleia Presbiteriana?
Batista? Vamos ver o que a Bíblia responde? É interessante. Porque às vezes tem irmãos que falam, tal igreja é mais próxima das escrituras. Meus irmãos, CCB, Assembleia e por aí vai, para não alongar. Elas são apenas, mas apenas mesmo, casas de oração. Porque templo, casa de Deus, o templo, onde existia a Arca da Aliança, não existe mais. O que nós temos hoje é casas de oração. Dentro dessas casas de oração, se reúne pessoas salvas que fazem parte do corpo de Cristo, aí nós temos uma igreja. Entendeu? Como essa briguinha de igreja com igreja é uma bobeira. É uma, vamos falar bem a verdade do português brasileiro, claro, é uma idiotice. Em vez de nós crescer como igreja, nós estamos se dividindo, brigando um com o outro. O que nos une é a fé em Cristo como Salvador. Nós não podemos ficar querendo saber, aqui é mais certo, aqui é mais errado. As instituições têm muitos erros, todas elas. Mas por dentro da palavra de Deus, eu vou mostrar a você como é que você faz para fazer parte do corpo de Cristo. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Se a resposta for sim, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Tá, já achei aqui. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, vai responder para você como é que você faz parte do corpo de Cristo, consequentemente, da igreja, tá bom? Vamos à leitura? Você encontrou aí? Confira aí na sua Bíblia. Efésios 1, 13 e 14. Vou fazer a leitura. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, vírgula, tendo nele crido, quando você creu, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Percebeu? Quando você ouviu, você creu. Quando você creu no evangelho, que Jesus Cristo é o teu Salvador, você confessou com a boca e com o coração, nesse momento você recebeu o selo da promessa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Versículo 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o que é o selo? Garantia de salvação. No momento que você creu, você foi selado. Você passa a ser propriedade de Jesus Cristo. E você é selado pelo Espírito Santo. Então, a partir desse momento que você creu no Evangelho da sua salvação, você foi selado e ao mesmo tempo você foi imerso no corpo de Cristo. Deu para entender? E te digo mais, meus irmãos, não estou querendo alongar muito o vídeo, mas a Bíblia responde tudo. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal respondendo o que é o selo da promessa, o que é o batismo no Espírito Santo. Que alguns confundem o que é o batismo no Espírito Santo com o selo da promessa. O selo da promessa é isso que eu acabei de ler para você. Batismo no Espírito Santo. Eu nem vou me alongar nesse vídeo aqui, mas tem um outro vídeo no canal que eu falo que é o batismo no Espírito Santo. Primeiramente é uma promessa que está no livro do profeta Joel. Depois Jesus enche os discípulos com o Espírito Santo. Eles ficam cheios do Espírito Santo, mas ainda não são batizados. Até chegar o dia do Pentecoste, aí eles são batizados no Espírito Santo e tem como evidência o falar em novas línguas ou profetizar. Mas se perguntarem a você o que é o batismo no Espírito Santo, você vai dizer, é revestimento de poder. Com qual objetivo? Para você espalhar a mensagem do Evangelho. Qual a evidência
falar em novas línguas ou profetizar, tá bom? Eu não vou detalhar, que eu não quero alongar muito o vídeo, mas eu creio que ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta, tá bom? Qualquer outro assunto doutrinário da Congregação Cristã no Brasil ou Assembleia de Deus, etc e tal, vocês podem pedir. Eu vou pegar a minha Bíblia, vou estudar e vou achar as respostas bíblicas e vou fazer o vídeo e vou postar. Mas nesse canal você só vai ter resposta por dentro da palavra de Deus, tá bom? Se você gostou, meu irmão, Deus te abençoe. Se você não concordou, Deus te abençoe da mesma forma, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Amém.